Eu quero cumprimentar o querido colega do Amazonas, concordar com a fala dele, mas, presidente, já pedindo e agradecendo a sua tolerância, e dizer, ministro Ricardo Salles, que de fato há uma frase dita aqui agora há pouco que eu quero repetir: contra fatos não há argumento. Eu vou ler aqui entre aspas a frase de uma pessoa muito importante. Não pode ser enfrentado com o Conselho dos Países Desenvolvidos. Nós, hoje, poderíamos dizer para todo mundo uma coisa que eu acho importante. Já tem estudos na Embrapa, um estudo comparativo entre o Brasil e os outros países do mundo, sobretudo os desenvolvidos. Eles têm pouco a nos dar conselhos sobre como cuidar do meio ambiente, porque eles só foram descobrir que era necessário cuidar quando desmataram praticamente todo o seu território. Fecha aspas. Essa frase, nos dias de hoje, parece ser do atual presidente Jair Bolsonaro, correto? Mas não é. Essa frase é do ex-presidente Lula. Para você ver como a mídia e como vários atores da política tratam os mesmos fatos de forma diferente. E eu teria, senhor presidente, não vou usar agora, para não gastar meu tempo, várias outras citações, como, por exemplo, na Folha de São Paulo, no ano de 2008, também do presidente Lula, a manchete era: Lula manda checar dados do desmate. Segundo o Planalto, cúpula do governo tem desconfiança de número que aponta a aceleração da derrubada na Amazônia. Polícia Federal e ministérios vão avaliar o problema, etc. Isso também do governo do Lula. E eu não me lembro, senhor presidente, e não me lembro, senhor ministro, nessa mesma época, que as pessoas que hoje acusam este governo de negligenciar com o meio ambiente, leia-se Amazônia, fazerem a mesma campanha que fazem hoje, porque eram as mesmas frases, mas eram governos diferentes. E, de fato, senhor ministro, contra fatos não há argumento. Dizer que, a partir da sua estada no Ministério do Meio Ambiente, eu falo coisas aqui, senhor presidente, com todo o carinho que eu tenho a um queridíssimo amigo que está aqui atrás de mim, Eduardo Braga, a quem eu devo muito, mas nos respeitamos e sabemos respeitar nossas diferenças. Porque eu quero lhe afirmar, ministro, que contra fato não há argumento mesmo. Eu quero dizer que antes de Vossa Excelência é que o Ministério destruiu, em grande parte, a visão verdadeira sobre o cuidado ambiental. Porque o que é que fizeram? Senador, só lembrando o tempo para a gente dar sequência. É o tema mais importante, talvez, do Brasil e do mundo. Está sendo. Para o Brasil. Se não puder fazer a avaliação, fica difícil. Porque foi dito isso aqui agora. Se estava fora do tema, já foi dito. E eu tenho o direito de rebater. Não, eu estou falando do tempo, não o tema. Do tempo... Vamos lá. Repõe aí esse período. Repõe aí. Porque, na prática, o que o Ministério do Meio Ambiente no passado fez foi se preocupar fundamentalmente com a questão ambiental da Amazônia brasileira. Não desmatar, leia-se. Em que pese nós sabemos, e aí este Ministério está correto sob a minha ótica, que o grave problema ambiental de poluição que o Brasil tem não está na floresta amazônica, está nas cidades, nas áreas urbanas, inclusive na própria Amazônia, onde o grande problema ambiental do Amazonas está em Manaus, onde Eduardo Braga, como governador, um dos maiores programas ambientais que ele fez foi a recuperação dos igarapés que cortam Manaus, que era um esgoto a céu aberto. Então, senhor presidente e ministro Ricardo Salles, a meu juízo, pela primeira vez, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil acerta na pontaria. O grande problema ambiental do Brasil está nas áreas urbanas. Outra coisa, senhor ministro, que contra fatos, de fato, não há argumento. Dizer que o direito ambiental brasileiro é uma peça que está abaixo do direito universal. O que se esconde atrás de uma frase dessa? Esconde uma aliança com a ONU que prega governos e instituições que seriam um governo mundial, mundialista. Agora, veja como há uma contradição. A Rússia, ela aceita
que algum organismo internacional decida o que ela vai fazer ou não no seu país? Eu vou fazer uma interrupção, até em respeito aos demais senadores que estão aqui. Nós temos uma ordem do dia, todos aqui estão se manifestando, que querem falar e tem uma sequência. Para concluir, senhor presidente. Para concluir, por gentileza. Que seja tão rígido como está sendo comigo. Será daqui para frente e foi formado desde o início. Então, eu quero concluir, presidente e senhor ministro, dizendo que, de fato, contra fatos não há argumento. O Brasil está sendo uma presa fácil de um movimento internacional que não se observa na China. Eu escutei agora há pouco, presidente, e vou terminar, dizendo que a China, que tem as cidades mais poluídas do mundo, a China dizia aqui no Brasil que o mercado está aberto desde que seja o mercado verde. E, para fechar, senhor presidente e ministro Ricardo Salles, se a imagem do Brasil se deteriora lá fora, isso é uma armadilha. E eu acho interessante quando as mesmas pessoas que se preocupam com a tal da imagem do Brasil, mas não se preocupam em professar amor pela China, sem se descuidar que lá os direitos humanos não são respeitados, afora o país viveu uma ditadura de mais de 70 anos. Portanto, senhor presidente e senhor ministro, eu tenho projetos de lei do qual não me envergonho. Se envergonhar, devia ser aquelas pessoas que são usadas pelo Fundo Amazônico, que a maior parte dessas ONGs são pagas para defender que não se construa progresso na região amazônica. E o resultado de tudo isso é que nós temos mais de 20 milhões de pessoas pobres, famélicas na Amazônia. É índio, é ribeirinho, é seringueiro e é esse ativista. Parabéns, ministro, pela lucidez e pela coragem.